Olá, amigos da TV Banqueta. Estamos novamente com o programa Conexão Leão. Depois de um período de recesso, para poder reciclar, para buscar melhoras, estamos de volta com muita honra, com muita satisfação, para poder conversar com essa gente boa de Nova Lima e região. Dentro de um novo formato, agora o programa está sendo feito dentro dos estúdios da TV Banqueta, com uma melhor qualidade de som e também uma melhor qualidade de imagens. E para começar essa nova fase do Conexão Leão, nós hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a diversidade sexual. Então, um assunto que está em pauta, é um assunto do momento, e para isso nós trouxemos aqui duas pessoas que são ligadas a esse movimento, que trabalham no órgão da Prefeitura de Nova Lima, ligado a políticas públicas, e trouxemos o Washington Seabra, que está aqui na nossa esquerda, e o Rafael Pereira. São dois componentes desse trabalho muito interessante que nós vamos começar a falar a partir de agora. Muito obrigado pela presença, Washington. É sempre uma honra trazer você no nosso programa. O que é diversidade sexual? Conta pra gente. Conto sim. Zé Raimundo, obrigado pelo convite. É uma honra a gente estar aqui representando hoje a Divisão de Diversidade Sexual da Assessoria de Políticas Públicas da Prefeitura nesse programa. No novo formato do programa, né, uma grande honra, uma grande satisfação estar falando desse assunto que também é muito importante e, como você mesmo disse, está muito em pauta e a gente precisa conversar, precisa discutir e entender. Zé Raimundo, diversidade sexual é um termo inclusivo que se utiliza para se referir aos diversos sexos, às diversas orientações sexuais e identidade de gênero das pessoas. A gente costuma traduzir ele também na sigla maior do movimento, que é a sigla LGBT. Ok. Do seu lado está aqui o outro participante desse movimento, que é o nosso Rafael Pereira. Muito obrigado pela presença, Rafael. Obrigado. O que é LGBT? Explica essa sigla pra gente. Bom, essa sigla ela tem um significado de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Ela abrange todo um movimento, né, das pessoas inclusas aí e levanta umas grandes bandeiras em busca de igualdade, de não discriminação e por aí vai. Então, a sigla LGBT é exatamente para poder incorporar toda essa categoria de diversidade sexual, é isso? Exatamente. Por aí? Exatamente. Washington, qual que é a diferenciação do heterossexual para o homossexual? Qual que é essa diferença? O gay, a lésbica, como é que isso dá uma pincelada para a gente, como é que funciona essa diversidade aí, nesse assunto tão interessante? Então, esse nome diversidade ele é muito rico e ele é muito próprio para definir essas questões, porque a diversidade ela é uma coisa muito plural, né? Ela é uma coisa muito plural, uma coisa muito inclusiva e que envolve diversas nuances. No caso da pessoa heterossexual e da pessoa homossexual, a gente está falando sobre orientação sexual. Tem uma diferença, Zé Raimundo, entre orientação sexual e identidade de gênero, que é uma diferença que ela não é tão entendível para as pessoas que são leigas. É uma diferença mais técnica mesmo, entre orientação sexual e identidade de gênero. Okay. No caso, a pessoa heterossexual e a pessoa homossexual trata-se de orientação sexual. O que é orientação sexual? Se remete aos desejos, à atração sexual, afetiva, sentimental que as pessoas desenvolvem umas pelas outras. No caso da pessoa heterossexual, a pessoa que desenvolve atração sexual, afetiva e emocional pelo sexo oposto. Já no caso da pessoa homossexual, aí pode ser o homem ou a mulher, que desenvolve atração afetiva e sexual por alguém do seu mesmo sexo. Ok. Então, essa diferença do heterossexual para o homossexual. Isso, mas exatamente. Dentro do homossexualismo existem categorias diferentes, que você começou a falar. Fala um pouquinho pra gente, Rafael, essa diferença. O que é o gay, o que é a lésbica e outras diversidades que o público, nosso público gostaria de entender melhor.
Bom, o gay é o garoto que ele se sente atraído sexualmente por outro garoto. É o homem que tem atração por outro homem, do mesmo sexo. E esse é o gay. É o gay. Ok. É a lésbica, desculpa. A lésbica, elas são mulheres que se atraem. Se atraem por pessoas do mesmo sexo. Isso. E além do gay e da lésbica, o que mais que nós temos dentro da diversidade sexual? Washington. Então, Zé Raimundo, eu só queria aproveitar, se você me permite, fazer uma correção, que são termos que realmente confundem a cabeça da gente. Claro. O público em casa também deve passar por isso muitas vezes. Sim. Você citou um termo homossexualismo. Okay. Homossexualismo é um termo que a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque o ismo, esse sufixo ismo, ele remete à doença. Okay. E é um termo que caiu ainda na década de 90, então hoje o correto a se dizer é homossexualidade. Homossexualidade. Exato. Esse então, é o correto. É o correto, mas a gente ouve ainda muito o homossexualismo, não de forma pejorativa, mas é porque acabou se tornando mais popular por diversos fatores. Então, todos nós, seres humanos, devemos usar esse termo. Isso, homossexualidade. Homossexualidade. Isso. E não homossexualismo. Não homossexualismo, sim. Ok. No caso da pergunta, o que acontece? Eu volto a dizer, homossexualidade e heterossexualidade estão dentro do campo de orientação sexual. Nesse caso a gente realmente só tem esses dois termos, heterossexual, homossexual. Aí a gente tem as questões que envolvem identidade de gênero, que é aquela questão que a gente conversou lá no princípio, que geralmente gera um pouco de confusão, as pessoas confundem um pouco uma coisa com a outra. Okay. Na identidade de gênero a gente tem, por exemplo, as pessoas transexuais, que são as pessoas que são transgêneras, são transexuais, a gente tem aí também os travestis, as pessoas drag queens e outras pessoas nesse mesmo sentido. Então, Rafael, explica pra gente o que é um transexual. Quem é essa pessoa? Quem é o transexual? Ele não é o gay, ele não é a lésbica, ele é um transexual, é isso? Isso. Como é que funciona? Então, para englobar os transexuais, é importante a gente saber o que é identidade de gênero. Identidade de gênero é como a pessoa ela se identifica perante a sociedade. Tem o cis e tem o trans. Okay. Cis é a pessoa que se identifica com o sexo biológico e o transexual é aquele que se identifica com o sexo oposto. Por exemplo, um garoto que se identifica como transexual, ele opta ou não por fazer a mudança de gênero. Okay. Que tem aquelas transformações de cabelo, de hormônios, etc. Então, Washington, ele pode ser, para o público nosso entender, ele pode ser um transexual e não ser gay? Ou eu estou enganado? Não. Todo transexual, ele é gay. E aí ele se torna um transexual, é isso? Não necessariamente. O Rafael pontuou bem essa questão da identidade de gênero, que é como a pessoa se identifica. E identidade de gênero não tem uma ligação direta com orientação sexual. Lembrando que orientação sexual se remete, no caso, à atração física, afetiva e sexual, enquanto identidade de gênero é como a pessoa se enxerga, como ela se identifica com ela mesma e posteriormente para a sociedade, como ela vai se apresentar para as pessoas. No caso, a pessoa transexual, ela pode ser tanto heterossexual quanto homossexual. Não é uma regra. Não necessariamente toda pessoa transexual ela vai desenvolver uma atração afetiva por uma pessoa que tem o mesmo sexo biológico que o dela. Não sempre. Okay. Não é uma regra, não. Ok. O bissexual é uma outra categoria dentro da diversidade? Que nós estamos dentro do assunto, nós estamos falando da diversidade sexual, ou Rafael? Exatamente, o bissexual é a pessoa que sente atração pelos dois sexos. Pelos dois, tanto o homem pode sentir atração pela mulher e ao mesmo tempo pelo homem. E vice-versa, a mulher pode sentir atração pelo homem e pela mulher ao mesmo tempo. Esse é o bissexual. Esse é o bissexual. Que também faz parte desse grupo da diversidade sexual. Todos nós fazemos, né? Tanto o heterossexual quanto o homossexual, a pessoa transexual, transgênero, a pessoa travesti, sim. Faz parte dessa... Todo mundo faz parte desse universo. Desse universo. Da sigla, por isso que a sigla LGBT, inclusive tem até umas outras letras que alguns movimentos inserem, apesar da sigla oficial ser LGBT, porque ela, de certa forma, inclui todos ali, é uma sigla bem inclusiva.
Mas por isso que é LGBT, envolve aí as lésbicas, os gays, os bissexuais, os transgêneros e toda a gama de diversidade sexual, orientação sexual e identidade de gênero. A gente ouve muito falar dos simpatizantes, Sim. não é? Quem são os simpatizantes? Explica pra gente, Rafael. Simpatizantes são aquelas pessoas que não são gays, não são lésbicas, não são bissexuais, são heterossexuais que se simpatizam com a causa. Com a causa. Isso, ajuda a levantar bandeiras, etc. Tá, então o simpatizante, ele faz parte desse grupo, ele é um positivo das pessoas do gênero, ou seja, ele é um colaborador. Isso, exatamente. Ele é um simpatizante mesmo da causa, é isso? É um simpatizante. Simpatizante Seria, é no esse. caso, uma pessoa heterossexual que é simpatizante com a causa, que se sensibiliza, que tem empatia, principalmente com as questões sociais que envolvem, né, preconceito, discriminação, violência às pessoas LGBT. Então, esses simpatizantes são pessoas heterossexuais que se identificam e que estão, de certa forma, contribuindo para a diminuição e para o combate do preconceito na sociedade. É importante a gente também destacar, Zé Raimundo, com relação aos simpatizantes, que eles compunham, né, a palavra simpatizantes compunha uma antiga sigla, que era uma sigla também muito popular, que era a sigla GLS, que eram gays, lésbicas e simpatizantes. Hoje exatamente. não se utiliza mais a sigla GLS, porque na sigla LGBT, que é uma sigla mais inclusiva e mais abrangente, se inclui aí os transexuais, as pessoas transexuais, as pessoas transgênero e as pessoas bissexuais também. Então, é uma sigla nova, de certa forma, né, que veio substituir o GLS, que era uma sigla mais singular, no caso só abrangia os gays e as lésbicas, mas mantém ali os simpatizantes, as pessoas que estão lutando pela causa da mesma forma. Ok. Rafael, a Prefeitura de Nova Lima hoje tem esse órgão, que é um órgão das políticas públicas, que tem ali divisões da terceira idade, né? Das mulheres, né? Pessoa proteção às mulheres. Isso. E da deficiência. diversidade racial também. E pessoas deficientes físicas. Igualdade racial, pessoa com deficiência e juventude também. E tem também esse braço do órgão, que é o órgão da diversidade sexual, onde vocês coordenam lá com muita maestria, né? Pelo que estive lá com vocês e pude acompanhar um pouquinho do trabalho. Como é que funciona? A prefeitura que banca isso aí, como é que funciona esse trabalho? O que vocês ajudam aí, o que vocês conseguem fazer para ajudar essa causa? A divisão de diversidade sexual, ela fica dentro da Assessoria Especial de Políticas Públicas, que abrange todos esses outros órgãos que você acabou de citar. E isso é como se a assessoria é como se fosse uma secretaria da prefeitura. Na verdade, é uma secretaria com outro nome. Então, a gente trabalha com políticas públicas para as pessoas inclusas na diversidade sexual e buscando levar para fazer projetos de forma que se incluam essas pessoas também perante a sociedade, de maneira que a gente possa trabalhar o respeito, que é que todo mundo merece respeito, dentro das outras minorias que a assessoria trabalha. Muito bem. Washington e Rafael, nós estamos aqui diante dessa mesa bonita, que é patrocinada pela Padaria Avenida. Padaria Avenida é a mais nova sensação da cidade em termos de padaria, né? Uma padaria lindíssima, foi criada agora recentemente, com uma atratividade enorme de produtos, de guloseimas, pão quentinho a toda hora. Ela fica aberta de segunda a sexta, de segunda a sábado, de 6 da manhã até as 11 da noite, e nos domingos e feriados, de 6 da manhã até as 10 da noite. Ou seja, precisou de alguma coisa, chegou uma visita em casa, pode correr na Padaria Avenida, você vai ter um pão quentinho, vai ter um belíssimo de um salgado, conforme nós estamos vendo aqui agora. Você tem lá um refrigerante, tem o suco, tem o bolo, tem o biscoito, enfim, uma sensação. Estacionamento próprio, Padaria Avenida, viu? Você que mora ali pela região, o Rafael, o Washington mais longe um pouquinho, fica na Avenida José Bernardo de Barros, número 187, ali na subida do Cascalho, perto ali do trevo do Cascalho ali, né? Então, e
nos presenteou com esse lanche maravilhoso que nós vamos estar degustando ao final do programa. E nós vamos fazer um intervalo, tomar aqui um suquinho, um refrigerante, para poder molhar a garganta. E na volta, no próximo bloco, nós vamos continuar esse assunto interessante e vamos falar como é que nasceu, como é que surge a descoberta da sexualidade do ser humano. Daqui a pouquinho tem mais Conexão Leão. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Prefeitura e o Detran realizam uma força-tarefa para a identificação dos veículos que se encontram no pátio de apreensão. Esse trabalho em conjunto, é feito por um grupo de trabalho formado por policiais civis, guardas municipais, vigias, servidores da Secretaria de Obra, e ele visa a extinção completa desse pátio de veículos que há décadas funciona, trazendo problemas para o município, e nós haveremos ao final, chegar ao mapeamento completo de todas as informações, propiciando ao Detran Minas Gerais fazer a destinação dos veículos, seja alocando em novos pátios ou através de leilão. O pátio de apreensão de veículos se encontra desativado desde 2016. Até que o fechamento completo seja efetivado, a Prefeitura mantém vigias e guardas civis municipais monitorando o local, além do sistema eletrônico de vigilância. Nosso trabalho aqui consta de um levantamento de todas as motos apreendidas, assim como os veículos e as sucatas que se encontram aqui, por meio de levantamento de chassis e também por meio fotográfico. Apesar de estar fechado desde 2016, o pátio de apreensão é vistoriado a cada 15 dias pela equipe de ponto estratégico da equipe de vigilância e saúde. É usado larvicida, recolhidas larvas, levada para análise e, quando positiva, é feita a detetização no local. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Estamos de volta aqui nos estúdios da TV Banqueta com Conexão Leão. E o assunto continua a diversidade sexual. Washington, como é que nasce essa história da diversidade sexual? Como é que nasce o gay, como é que nasce a lésbica, como é que nasce o transgênero, como é que nasce o bissexual? Conta um pouquinho, explica pra gente um pouco como é que funciona isso aí, o nosso telespectador que tem essa curiosidade de saber. Então, Zé, realmente não tem segredo. Às vezes as pessoas, até pelo contexto cultural da coisa, acreditam que é uma coisa assim, tem segredo, que é uma coisa ultra fantástica, ou que é uma coisa especial. Não é. Nós somos pessoas comuns como qualquer outra pessoa, não tem nenhum segredo, não tem nenhuma mágica. O que ocorre? É que às vezes se identificar não é um processo tão fácil. Aí é um processo que às vezes leva tempo, às vezes leva experiência de vida, às vezes leva algumas escolhas, alguns caminhos que a gente percorre. Uns se descobrem mais cedo, outros se descobrem mais tarde. Mas todo mundo se descobre, todo mundo se conhece, é uma coisa que está na essência. O que ocorre é que às vezes a gente, até por pressão social, cultural, familiar e outros tantos contextos que existem, a gente acaba se sabotando um pouquinho. A gente, pessoas LGBT, né? Mas é uma coisa assim que flui natural, assim como a heterossexualidade. Em algum momento da vida você vai perceber que você é diferente ali, no sentido de não sou igual ao coleguinha, não desenvolvo aquele tipo de atração que geralmente as pessoas esperam que eu desenvolvo, né? No caso do homem, né? O homem gay, que é o meu caso. Quando eu percebi que eu não desenvolvi a mesma atração por meninas que os meus amigos desenvolviam. É uma coisa que é automática, é natural, mas às vezes você se renega um pouco, às vezes você tenta um pouco fugir, mas chega uma hora que você fala, não, tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa que não está encaixando, e é um processo muito pessoal de cada um. Uns levam mais tempo, outros levam menos tempo, uns têm que passar por algumas coisas, outros não. É muito relativo, é muito pessoal de cada pessoa, mas todo mundo tem sua hora. Você citou
a questão aí da família, da sociedade. Nós vamos falar um pouco mais disso no próximo bloco, Sim. que é a questão do preconceito. Eu quero saber, Rafael, além do que o Washington disse, e ele já deu uma explicação de como é que a coisa acontece, mas existem casos que se descobre quando é criança, existem casos que se descobre quando está na adolescência, existem casos que se descobre depois, ou eu estou enganado? Explica pra gente isso aí. Isso envolve também a questão da pessoa se conhecer, leva um tempo a pessoa perceber que ela não é igual o coleguinha, como o Washington citou, que ela é um pouco diferente, né? Cada um tem o seu tempo ali, não é uma regra. Existem pessoas que só descobrem a sua verdadeira sexualidade na adolescência. Tem isso mesmo? Bom, é porque a adolescência ela é uma fase da vida de várias descobertas, né? Então ali naquela efervescência ali de hormônios, de descoberta e tudo mais, pode ser que acabe se descobrindo mesmo exatamente nessa fase. Por isso que parece dar a entender que é mais ou menos nessa fase aí que as pessoas se descobrem. Mas você acha, Washington, que quando a pessoa se revela na adolescência, na realidade ela já, para ela, intimamente, ela já sabia disso desde lá de criancinha? Como é que é isso na cabeça do ser humano? Conta pra gente. Certamente sim. Assim, cada um tem seu relógio biológico, né? Como tudo na vida, cada um tem seu reloginho, cada um tem seu momento, cada um tem a sua própria descoberta, o seu ambiente. Geralmente, Zé Raimundo, as pessoas sempre sabem. Fala a pessoa em si mesmo, o gay, a lésbica, a pessoa transexual, ela sempre sabe. Para uns isso demora mais para atinar, para outros é uma coisa que é mais rápida, que flui com mais tranquilidade, mas eu acredito que o que mais pesa nesse tipo de situação é justamente o contexto, principalmente a base familiar e a base social de cada uma dessas pessoas. Porque às vezes quando você está numa base social, numa base familiar que ela é mais rígida, mais conservadora, a pessoa, por mais que ela se identifique, ela já saiba ali o que está acontecendo com ela, o que ela sente, ela tende a se reprimir muito. Isso também leva a alguns casos de depressão, alguns casos de até violência física e de automutilação com algumas pessoas, que são situações muito tristes, muito lamentáveis dentro do universo LGBT, mas infelizmente acontecem. Mas é nesse sentido, então cada um tem seu relógio, uns levam mais tempo, outros levam menos tempo, mas geralmente é um processo de autoidentificação e autorreconhecimento da pessoa mesmo. Natural. Natural, sempre muito natural. Dentro disso que o Washington acabou de relatar, o Rafael, existe dentro da sua vivência, da sua experiência com pessoas dentro desse órgão que faz esse trabalho que vocês fazem, existe a luta contra si mesmo? A criança começa a lutar contra si mesmo quando ela percebe que ela não gosta da menina e gosta do menino, se for no caso do homem, ou a menina percebe que gosta da coleguinha e não do coleguinha? Existe essa luta interna? Com certeza existe, porque isso envolve fatores externos, né? Questão de família, de achar que é uma coisa errada, né? Então por isso que a pessoa acaba lutando, se reprimindo, se automutilando, tem casos de até extremos de depressão e tudo mais, mas por questões externas. E até por questão, assim, dela não saber, se no caso de uma criança, do que está acontecendo. Porque a sociedade, ela faz as crianças, isso é de menino, isso é de menina, menino tem que namorar menina. Dela não entender. E ela acaba não entendendo. Existe o caso, e aí você citou um detalhe interessantíssimo, a sociedade ensina que o menino tem que brincar com um carrinho. E a menina tem que brincar com a boneca. Hoje nem tanto, todo mundo está na internet. Mas ainda existe essa diferenciação. Isso atrapalha o desenvolvimento da criança para poder entender a sua sexualidade, ou Washington? Sim, em certos casos sim. Em muitos casos, em alguns casos, no caso de forma até muito drástica. A gente tem aí casos ainda, apesar de a gente estar em pleno 2018, século XXI, com todo esse avanço que houve nesse sentido, mas ainda existem casos, por exemplo, de crianças e adolescentes, inclusive aqui em Nova Lima, que passaram por um processo de automutilação justamente por causa dessas pressões. Isso que vocês comentaram, que é uma realidade, ainda é uma realidade, muitas pessoas ainda pensam assim.
que tudo é programado, né? A menina tem que gostar do rosa, o menino tem que gostar do azul, o menino tem que jogar futebol, a menina tem que brincar de boneca, de casinha. Infelizmente ainda essa concepção ainda existe para muitas pessoas, embora haja muitos avanços nesse sentido. Mas todo esse aspecto cultural e social, ele interfere ainda muito nesse descobrimento, nesse auto-reconhecimento e nesse se assumir, se identificar e mostrar isso para o mundo de cada uma dessas pessoas LGBT. Nós falamos da criança, falamos dos adolescentes, mas tem uma outra categoria que eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho. Tem aquele adulto que chega já na fase adulta dele e percebe ali que ele está no caminho errado. Ele é um homem, de repente ele já está até casado, ou tem uma namorada, ou ele está convivendo com mulheres e percebe que ele não gosta. Que ele quer conviver, ele tem atração pela pessoa do mesmo sexo, ou vice-versa. Ou uma mulher, uma moça, uma jovem, que percebe lá em cima, lá na frente, que ela gosta de outra mulher, que ela sente atração por outra mulher. Isso é normal, isso é natural, ou isso está guardado desde criança e só vai ser revelado lá na frente? Como é que funciona essa parte aí? É um contexto social que é um pouco polêmico mesmo, né? Mas geralmente, o que ocorre nesse tipo de caso? São pessoas que geralmente tiveram ali uma infância e uma adolescência muito difíceis de repressão, de pressão mesmo familiar, cultural, religiosa, e sempre mantiveram isso reprimido de alguma forma, ou tiveram alguns experimentos, mas preferiram continuar ocultando. Não necessariamente essas pessoas adultas que se descobrem, que se revelam para a sociedade, elas fizeram isso de má fé ou querendo se aproveitar de alguma coisa, não. Geralmente são pessoas que foram reprimidas, na verdade, muitas vezes que se reprimiram por causa de toda uma pressão, de todo um contexto, e foram deixando isso passar, até que chega uma hora que, a gente volta a falar do relógio biológico, né? Cada um tem o seu. Chega uma hora que a pessoa chega no seu limite, chega uma hora que ou ela volta a experimentar, ou ela volta a ter contato com aquela situação que sempre esteve dentro dela, e ela resolve deixar isso florescer, ou porque ela se sente mais segura, ou porque ela acha que é um momento, ou porque ela realmente não consegue mais guardar isso dentro dela. É uma situação que é um pouco complicada, mas que também acontece bastante. Sim, mas então não é só a questão da repressão lá atrás. Ela pode também se descobrir depois. Pode se descobrir depois. Ela pode achar que gosta da pessoa do sexo oposto até uma certa idade, e depois ela troca. Como a gente vê sempre casos e mais casos de pessoas casadas que resolvem se divorciar, homens e mulheres, para viver com uma pessoa do mesmo sexo. Isso hoje virou moda, inclusive entra no meio artístico, que são as pessoas que têm talvez uma coragem maior para poder divulgar essa questão. Isso que a gente gostaria de que vocês dessem uma explicação melhor. Isso é normal ou eu estou imaginando coisas? É normal. Zé, eu acho que hoje a gente vive numa sociedade que ela é mais ampla, ela é de fato mais plural, naturalmente dizendo. Até por causa de todos esses avanços que a gente teve com relação às políticas públicas LGBT, o combate ao preconceito, à discriminação. Hoje a gente vive um cenário que ele é mais aberto, em que as pessoas LGBT elas são mais respeitadas, elas são entendidas pelas pessoas da sociedade. Geralmente essas pessoas casadas que se descobrem, que se revelam mais tarde, são pessoas mais velhas no seguinte sentido, ali na faixa de 35, 40 anos. São pessoas que justamente quando estavam nessa fase de adolescência, juventude, lá atrás, 20, 30, 40 anos atrás, era uma época muito repressiva ainda, era uma época de preconceito muito forte, de muita discriminação. Então muitas dessas pessoas, elas reprimiam esse desejo, reprimiam essa natureza delas. É importante a gente focar nessa palavra natureza, que é uma coisa natural. Elas reprimiam esse instinto natural devido às pressões, devido à situação do momento, e foram deixando isso para mais tarde, ou muitas vezes sempre sentiu, mas nunca experimentou. E hoje, como a gente vive um cenário de maior liberdade, em que esses direitos das pessoas LGBT eles são mais respeitados, as pessoas se permitem experimentar, se permitem se revelar, se descobrir, se auto-reconhecer. Então eu acredito que isso é um processo natural, sim. Rafael, existe uma outra questão dentro desse mesmo segmento de pessoas mais adultas, né, que depois dos 35, 40 anos, que já são casadas e que resolvem
se revelar ou resolvem mudar de vida, né? Mudar de situação. Existe um outro lado, que é o lado da família, que a pessoa, ela pode ser uma pessoa que tem atração pelo sexo, por uma pessoa do mesmo sexo, mas ela quer ter filhos. Acontece isso muito com mulheres. Ela quer ser mãe e ela quer gerar um filho, não é só ser mãe, porque ser mãe você pode adotar, e tem mães maravilhosas que adotam, pais maravilhosos que adotam. Mas eu quero saber aquela pessoa que aquela mulher que quer ter o filho dela, quer gerar um filho. Ou aquele homem que também é homossexual e que também tem atração por outro homem, mas que quer ser pai, quer gerar um filho. Existe esse caso? Isso é normal? Isso está aí para todo mundo ver? Como é que funciona isso aí? Acontece. A orientação sexual ela não impede a pessoa de ter desejo de ser pai, ser mãe. Isso aí eu acho que é uma coisa natural, assim como a orientação sexual da pessoa. Desejo de ter um filho para cuidar, um filho para criar. Então isso é totalmente normal. Então, e por ser normal, e isso talvez leve a pessoa a se casar e a ter filhos, ou Washington? Pode acontecer que sim, pode ocorrer que sim. Eu costumo ver, Zé Raimundo, como um instinto. Assim como a gente tem nosso instinto pessoal de ser quem a gente é, de ter nossa personalidade, como você falou no caso das mulheres, tem aquele instinto natural da mulher de querer ser mãe, o famoso instinto materno, desculpa, estou confundindo. O famoso instinto materno, que em algumas mulheres florescem, outras não. Também não há nada de errado em não tê-lo, né? Mas a gente sabe que acontece, é normal. Assim como tem mulheres heterossexuais que não têm a menor vontade, não têm esse instinto maternal aflorado, tem mulheres homossexuais ou transexuais, pessoas transexuais do sexo biológico feminino, que têm esse interesse, que têm esse instinto aflorado de geralmente ter uma criança, de esse instinto materno, de gerar e ter alguém ali. A mesma coisa no caso dos homens, né? De ter um filho, de ter um envolvimento, assim como tem homens gays que têm muita vontade de ter um filho, o filho dele mesmo, né? Aí, saindo um pouco do critério de adoção, que também acontece muito e é super positivo, mas muitos querem ter filhos por instinto também paterno, né? Instinto de proteção, assim como também tem homens heterossexuais que não têm esse instinto desenvolvido, que não têm vontade de ser pai. Então é uma coisa muito relativa, eu acredito que também é uma coisa natural, o processo natural de cada pessoa. Ok. Muito bem explicado pelos dois. Essas questões são todas polêmicas e são de curiosidade geral. E, por curiosidade geral, quem está nos assistindo está vendo essa mesa maravilhosa aqui, né, com essas maravilhas cedidas pela Padaria Avenida, que é a mais nova sensação aqui de Nova Lima. É uma padaria chiquérrima, muito bem localizada, com estacionamento próprio, e com iguarias diferenciadas, né? Você que gosta de um pão fresquinho, gosta de um salgado diferente, um bolo, e tem mais, hein? A Padaria Avenida tem uma pizza feita na hora, maravilhosa. A Padaria Avenida fica ali, viu? O Washington e o Rafael, que também é vizinho lá, quase vizinho, fica na Avenida José Bernardo de Barros, número 187, pertinho ali da subida do Cascalho. Vamos para mais um intervalo. Na volta, nós vamos entrar no assunto preconceito dentro da diversidade sexual. Daqui a pouco tem mais Conexão Leão. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Prefeitura e o Detran realizam uma força-tarefa para a identificação dos veículos que se encontram no pátio de apreensão. Esse trabalho em conjunto, né, é feito por um grupo de trabalho formado por policiais civis, guardas municipais, vigias, servidores da Secretaria de Obra, e ele visa a extinção completa desse pátio de veículos que há décadas funciona, né, trazendo problemas para o município, e nós haveremos ao final, chegar ao mapeamento completo de todas as informações, propiciando ao Detran Minas Gerais fazer a destinação dos veículos, seja alocando em novos pátios ou através de leilão.
O pátio de apreensão de veículos se encontra desativado desde 2016. Até que o fechamento completo seja efetivado, a Prefeitura mantém vigias e guardas civis municipais monitorando o local, além do sistema eletrônico de vigilância. Nosso trabalho aqui consta de um levantamento de todas as motos apreendidas, assim como os veículos e as sucatas que se encontram aqui, por meio de levantamento de chassis e também por meio fotográfico. Apesar de estar fechado desde 2016, o pátio de apreensão é vistoriado a cada 15 dias pela equipe de ponto estratégico da equipe de vigilância e saúde. É usado larvicida, recolhidas larvas, levada para análise e, quando positiva, é feita a detetização no local. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. De volta com Conexão Leão, no assunto da semana, que é a diversidade sexual. Washington e Rafael estão aqui explicando para o nosso telespectador sobre todas essas questões. E agora um assunto muito polêmico e muito discutido. O preconceito é uma barreira muito forte para esse assunto de diversidade sexual, Washington? É muito forte ainda. O preconceito, ele ainda é um tabu na sociedade. Volto a dizer, embora a gente tenha avançado muito no cenário de políticas públicas, de conquista e reconhecimento de direitos das pessoas LGBT, o preconceito ele ainda é muito forte, Zé Raimundo. Muito forte. Para no ano de 2018, a gente ainda tem pessoas que têm muito preconceito com o tema, que tem muita discriminação com pessoas LGBT, principalmente com o público trans, com as pessoas transexuais, as pessoas transgênero. É um cenário que ainda é muito latente, é muito forte, principalmente com relação a esse público da sigla LGBT, que é um público mais vulnerável, que é o público transgênero, né, das pessoas transexuais. Ainda hoje, existem, por exemplo, no Brasil, é um dado muito triste esse dado, mas o Brasil ele continua, já de algum tempo, o Brasil é o país no mundo que mais mata pessoas LGBT. Ah, é? Sim. Esse é um dado oficial? É um dado oficial. Só no ano de 2016 foram 343 pessoas assassinadas ou que se suicidaram devido à questão de preconceito, de discriminação, de LGBTfobia. Isso em 2016. Em 2017, que é o dado mais recente pelo Grupo Gay da Bahia, que é um grupo forte, que realmente levanta todas essas questões, faz todo um trabalho de campo, é um grupo nacionalmente reconhecido dentro desse cenário. Em 2017 foram 445 mortes. Então é um dado alarmante que infelizmente vem crescendo muito no nosso país. Dado muito triste para nós brasileiros, né? Que mais um recorde negativo para esse país maravilhoso que é o Brasil, mas que infelizmente enfrenta essas questões da maneira mais errada possível. Ô Rafael, quando a gente está falando de preconceito, e aí o Washington citou bem algumas coisas que acontecem, eu acho que não é só preconceito, existe a intolerância muito grande das pessoas com tudo. E acho que muita intolerância quanto à questão da diversidade sexual. É isso mesmo? Ah, com certeza. As pessoas elas não entendem que as pessoas inclusas na sigla LGBT são pessoas comuns, cidadão como eu, você, que podem se tornar juízes, advogados, enfim, podem se tornar quem elas quiserem. E não é a orientação sexual ou o gênero que ela se identifica que vai ditar quem ela é. Ela é uma pessoa comum, ela merece o respeito e a sociedade tem que colocar isso na cabeça. Ela tem que saber que são pessoas comuns como ela própria e muitas das vezes a mesma sociedade que é preconceituosa, ela talvez venha de outra mazela ali que ela também sofre algum outro tipo de preconceito. Né, seja racial, seja por qualquer outra forma de preconceito, mas ela também sofre, ela deveria se colocar mais no lugar das outras pessoas para evitar esse tipo de dado alarmante que o Washington trouxe aqui pra gente, que é muito complicado. Até porque, Rafael,
a opção sexual da pessoa não pode interferir na competência profissional da pessoa. Você citou aí um dado interessante, que é essa questão do preconceito de que o homossexual ou a pessoa que escolheu um outro caminho, ela não possa realizar um trabalho com tanta competência quanto o seu colega. Estou enganado? Não, está certíssimo, e é isso mesmo. Não adianta a pessoa querer imaginar que uma pessoa transexual, por exemplo, não possa chegar numa carreira, uma bela carreira de qualquer área que seja. A pessoa é o que ela é ali e isso não interfere em nada. Se ela tem a competência, se ela se esforçou, se ela conseguiu chegar lá, é pro mérito dela e não é a orientação sexual nem o gênero que ela se identifica que vai fazer ela ser menos ou ser menos tratada, ou mais competente. Menos ou mais, exatamente. Ok, Washington, esse preconceito começa em casa, começa na família, e quando eu falo em casa, é em casa, pai, mãe, irmãos. Mas na família abrange um número maior, que são primos, primas, tios, tias, avós, enfim. Como é que funciona aí esse preconceito dentro da família? Começa muito na família, Zé. E é uma base que tem que ser trabalhada muito constantemente, porque a gente sabe que a família é a base de toda e qualquer pessoa, né? Todos nós viemos de uma construção familiar e é a nossa base fundamental. A família é o primeiro grupo ali que a gente tem contato e que mantém a gente ao longo da vida. Infelizmente, esse cenário de preconceito, de discriminação, de intolerância, como você bem pontuou, eles acontecem muito dentro de família, muito. Aquele ditado, né? Muitas vezes os pais são pessoas abertas, são pessoas tranquilas, mas aquela coisa, uma coisa é ter uma pessoa LGBT na casa do vizinho, outra coisa é ter uma pessoa LGBT dentro da minha casa. Dentro de casa. Acontece muito. Então, assim, quando a pessoa se auto-reconhece e decide se assumir dentro do contexto familiar, muitas vezes isso é muito complicado, né? E aí se destaca principalmente essa questão de preconceito, e é importante a gente tratar dessa palavra, que a própria palavra já traduz. É um preconceito, é um conceito formado sem uma devida fundamentação sobre determinado assunto ou determinada questão. E esse preconceito na base familiar, ele provoca uma série de consequências que muitas vezes são drásticas para as pessoas LGBT. Uns, quando se assumem, tem ali aquele alvoroço, aquele problema dentro de casa, mas isso acaba se resolvendo com o tempo. Outros não, outros de imediato são colocados para fora de casa. Então é um cenário muito complicado que tem muito a ver com essa questão também no público LGBT, de público LGBT morador de rua, de pessoas transexuais e pessoas travestis que estão aí ao zoléu na rua, em outros ambientes, que não tem família, não tem apoio dessa base que é tão importante. Ok, ainda dentro do assunto preconceito dentro da família, Rafael, saindo da casa, de dentro da casa do cidadão ou da cidadã, mas no âmbito familiar, que é o que eu citei de tias, tios, avós, primos e primas principalmente, os da mesma idade e que tem uma outra opção, o preconceito é muito forte nesses casos? Há casos e há casos, né? Isso varia muito daquilo que a gente fala, mente aberta, né? Varia muito do quanto a pessoa ela é aberta, adepta a aceitar a diversidade da pessoa. Então isso não é sempre uma regra. Tem casos, por exemplo, tem família que é muito fechada, é muito tradicional por várias questões, né? E não vai aceitar, não vai entender a natureza daquela pessoa, daquele ente querido ali. E vai discriminar e não vai aceitar e pode jogar piadas em cima da pessoa, chamando de forma pejorativa e tudo mais. Mas também tem aquela família que é um pouco, às vezes dentro do seio pai e mãe é fechado, os pais não aceitam, mas quando chega na casa dos avós, os primos tratam com respeito. Aceitam com maior facilidade. Exatamente, entende a natureza. Pode inclusive ajudar na relação do filho com pai e mãe, por exemplo? Com certeza, pode contribuir. E isso deve ajudar ainda mais dentro da casa da família dessa pessoa. Ok. Washington, saindo do âmbito familiar e passando para o lado do trabalho, para o lado profissional. Aí eu acho que o preconceito é mais complicado, né? É mais complicado.
principalmente com relação às pessoas transexuais e pessoas travestis, que são voltemos a dizer, né, são as pessoas mais vulneráveis dentro do grupo LGBT, e são pessoas que geralmente, como elas promovem alguns tipos de alterações físicas e estéticas nelas mesmas, são pessoas que automaticamente sofrem uma discriminação muito maior, principalmente dentro do mercado de trabalho. Por isso que costuma-se ver pessoas travestis e transexuais sempre desenvolvendo ali os mesmos tipos de atividades, as mesmas funções, e exclusas em outras. Por exemplo, no caso das pessoas travestis, a grande parte delas, infelizmente, devido ao grande preconceito da população e do mercado de trabalho, acaba se direcionando para o mercado da prostituição justamente por falta de opção, na maioria das vezes, porque não encontra oportunidade no mercado formal. Então, é uma situação muito difícil, muito complicada, e tem que estar sempre lutando aí no combate, batendo nessa tecla do combate ao preconceito, do combate à discriminação. O que vocês pontuaram aqui, muito bem pontuado, que orientação sexual e identidade de gênero não tem absolutamente nada a ver com o caráter e com o profissionalismo e com a competência de cada um, que são coisas que independem totalmente uma da outra, para que a gente consiga, né, uma sociedade mais justa e mais igualitária para todas essas pessoas. Chega ao cúmulo esse preconceito atrapalhar, por exemplo, numa promoção de um profissional? Se tiver uma vaga para duas pessoas, uma do sexo masculino e outra que seja um gay, o gay perde essa vaga por ele ser gay, por exemplo? Isso acontece no mercado de trabalho? Sim, infelizmente acontece. A gente tem vários casos também públicos e notórios divulgados na mídia com relação a isso. Houve casos aí de pessoas LGBT que ocupavam posições de destaque em certas empresas, mas que não eram publicamente assumidos, principalmente dentro do ambiente de trabalho, que assim quando se assumiram, ou ali não evoluíram mais na carreira, ou chegaram até a perder seus empregos. São casos que, infelizmente, ainda em 2018 continuam ocorrendo. Voltando a lembrar sempre que competência e caráter não tem ligação nenhuma com orientação sexual e identidade de gênero. Com certeza nenhuma. Falou bem. Rafael, falamos do preconceito dentro da família, do preconceito na área profissional. E na sociedade? Na vivência social do cidadão ou da cidadã. O preconceito é muito forte na sociedade em geral, no barzinho, na boate, no campo de futebol, na balada, como a rapaziada, como a mocidade gosta de falar. Esse preconceito é muito grande? Ah, com certeza. A sociedade, ela aponta muito o dedo para as pessoas que têm uma natureza diferente daqui que elas consideram padrão. E não deve ser bem assim. Fora do seio familiar e do profissional, por exemplo, um jogador de futebol que se assume gay, ele vai ser apontado o resto da carreira dele, e isso se não chegar ao extremo de sofrer algum tipo de agressão, exatamente por ele ser gay. Por exemplo, um policial, estou citando alguns exemplos para ficar um pouco mais claro, mas um policial que se assume gay dentro da corporação, não dizendo que isso vai acontecer, mas pode ser que aconteça, que seja olhado de forma diferente, pode haver alguma forma de tratamento ali, ele é fraco porque ele é gay, ele é isso, sabe? Esse tipo de situação pode acontecer, né? E na sociedade em geral acontece, às vezes uma pessoa trans chega em algum estabelecimento, as pessoas já olham um pouco meio atravessado, vê que é uma pessoa diferente, por exemplo, vê a pessoa totalmente feminina, mas na hora que ela vai conversar, a voz ainda não terminou o processo de transição, então uma voz meio grave ainda, aí já sabe, aí falar através, qual isso aqui, coisas bem pejorativas, agressivas mesmo, para machucar a pessoa. Ok. Washington, ainda nesse segmento do preconceito na sociedade, a gente percebe que o gay, ele sempre se aproxima de amigos gays também, e vice-versa. As pessoas que têm opções de homens ou mulheres também gostam de se enturmar. Por que não pode se enturmar o gay com o heterossexual, a lésbica com a mulher heterossexual também? O que impede isso aí?
Por que tem tanta dificuldade desse entrosamento? Geralmente por causa desse cenário de preconceito mesmo. Principalmente o preconceito velado, que é um preconceito diferenciado, mas que é um preconceito que existe e que ainda também é muito forte na sociedade. Porque preconceito velado, muitas vezes a pessoa fala que não tem preconceito. Ah, eu tenho vários amigos gays, eu tenho amigas lésbicas, sou amigo de pessoas transexuais, não tem preconceito. Mas às vezes quando essa pessoa realmente se aproxima, há aquele meio que distanciamento. Ah, não, mas espera aí, se eu for visto muito com essa pessoa, se essa pessoa participar do meu mesmo grupo, se a gente estiver muito junto, eu posso ser mal visto, eu posso ser mal falado, eu também vou ser julgado como sendo uma pessoa gay, travesti, lésbica, enfim. Acontece muito esse preconceito velado. É aquele preconceito, não tenho, mas se aproxima muito também não pode, tem que ter um certo distanciamento. Geralmente essas pessoas, elas acabam ficando mais nos grupos entre si mesmas, justamente porque esse processo de interação com as pessoas heterossexuais, ele é um pouco complexo, justamente por causa dessa pressão social e cultural que ainda existe na sociedade. Muito bem. O assunto está cada vez mais esclarecido. Nós vamos para o último bloco daqui a pouco, onde nós vamos falar dos objetivos da diversidade sexual, da classe LGBT, o que é o sonho dessa classe, onde é que eles querem chegar, onde é que se quer chegar nessa questão. Daqui a pouquinho nós vamos falar, e para quem está nos vendo, pode se preparar mais tarde ou amanhã, para fazer um lanche gostoso lá na Padaria Avenida, tipo esse que nós vamos fazer daqui a pouco, viu? Com um suco maravilhoso, com um refrigerante muito gostoso, um cafezinho da hora, tem lugar para você parar seu carro, quem for de carro, levar o pão para casa e pode pedir uma pizza assada lá na hora também. Então, Padaria Avenida, está na Avenida José Bernardo de Barros, 187, na subida do Cascalho. Daqui a pouco, o último bloco do Conexão Leão. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Prefeitura e o Detran realizam uma força-tarefa para a identificação dos veículos que se encontram no pátio de apreensão. Esse trabalho em conjunto, é feito por um grupo de trabalho formado por policiais civis, guardas municipais, vigias, servidores da Secretaria de Obra, e ele visa a extinção completa desse pátio de veículos que há décadas funciona, trazendo problemas para o município, e nós haveremos ao final, chegar ao mapeamento completo de todas as informações, propiciando ao Detran Minas Gerais fazer a destinação dos veículos, seja alocando em novos pátios ou através de leilão. O pátio de apreensão de veículos se encontra desativado desde 2016. Até que o fechamento completo seja efetivado, a Prefeitura mantém vigias e guardas civis municipais monitorando o local, além do sistema eletrônico de vigilância. Nosso trabalho aqui consta de um levantamento de todas as motos apreendidas, assim como os veículos e as sucatas que se encontram aqui, por meio de levantamento de chassis e também por meio fotográfico. Apesar de estar fechado desde 2016, o pátio de apreensão é vistoriado a cada 15 dias pela equipe de ponto estratégico da equipe de vigilância e saúde. É usado larvicida, recolhidas larvas, levada para análise e, quando positiva, é feita a detetização no local. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Conexão Leão está de volta com o assunto diversidade sexual. Já exploramos bem o assunto, falamos dos preconceitos, falamos da sigla LGBT, falamos das dificuldades. Agora eu quero saber o futuro da diversidade sexual. Eu sei que imaginar o futuro é difícil, mas na sua opinião, Washington, o que vem pela frente aí nessa questão da diversidade sexual? Mais abertura? Melhorou? Piorou? Faz aí
uma relação de 10 anos atrás para hoje? Nossa, melhorou bastante, Zé Raimundo. Melhorou muito. Nós evoluímos muito no cenário social, com relação a reconhecimento de direitos. Aí eu gosto de falar essa palavra reconhecimento, não gosto da palavra conquista, porque conquista parece que é uma coisa nova. Né? Eu uso reconhecimento porque é uma coisa que todos nós temos, mas até então eram meio que negados ou que ocultos, justamente pela questão do preconceito. Então nós avançamos muito no reconhecimento dos direitos das pessoas LGBT, como de outras pessoas qualquer. Volto sempre a dizer, nós não somos nem melhores nem piores do que ninguém, nós somos todos iguais e assim deveríamos ser sempre tratados e referenciados, mas avançamos muito, principalmente na questão da discriminação, do preconceito, da intolerância, que ainda existe, mas houve um salto assim, significativo dos últimos 10 anos para cá, em especial. E nosso objetivo, de modo bem geral também, é continuar avançando nessas pautas, continuar avançando aí no combate ao preconceito, no combate à discriminação, a conquistar uma sociedade que seja realmente mais justa, que seja mais igualitária, que vejam todas as pessoas de forma igual, que nos trate de forma igual e nos dê a mesma condição de igualdade. Né? Tanto aí nas questões sociais, no mercado de trabalho, que é um mercado que tem que ser muito pautado, nas relações sociais, no reconhecimento de direitos e tantas outras questões do público LGBT. O Washington citou um detalhe interessante, Rafael, que é reconhecimento de direitos. Os órgãos públicos de hoje respeitam mais essa questão? Aceitam com maior facilidade as reclamações, os anseios dessa classe? Aqui em Nova Lima, como a gente trabalha no setor público, a gente vê que está melhorando sim bastante. A gente está trabalhando com um projeto de nome social para reconhecer as pessoas trans nas repartições públicas, ela ser tratada com o nome que ela se identifica perante a sociedade. Então, aqui localmente, a gente está trabalhando nisso para a gente trazer um ambiente melhor, pelo menos pelo setor público nosso aqui, para essa pessoa ser tratada como ela merece, com dignidade, com respeito, da forma como ela deve ser tratada. Desculpa, mas você citou uma questão um pouco polêmica e vocês podem me ajudar, talvez, nessa dúvida. A questão do nome. Isso, na minha visão, não muda. O Rafael continua sendo Rafael, o Washington continua sendo o Washington, o Zé Raimundo continua sendo o Zé Raimundo, em qualquer situação. Por que essa questão de mudança de nome? Isso implica em alguma coisa, Washington? Implica em muita coisa, Zé Raimundo. O que acontece? Essa troca de nome, ela vem ser encaixada e vem ser utilizada no caso das pessoas transexuais, travestis e transgênero. Por que acontece? Como é que a gente falou da questão da identidade de gênero, pessoas transgênero de forma geral são pessoas que não se reconhecem com seu sexo biológico, são pessoas que não se reconhecem com seu sexo de nascimento. Então aí no caso, para dar um exemplo, um homem que nasce ali com sexo biológico masculino, mas que ao decorrer da vida não se identifica como homem, ele se identifica que ele realmente tem características, que ele tem desejos, que ele tem uma personalidade muito feminina e resolve se assumir e mostrar isso para as pessoas. A partir do momento que ele resolve demonstrar isso, aí de diversas maneiras, pode sair com mudanças estéticas, mudanças no corpo, cabelo, voz e até a cirurgia de mudança de sexo, perde o sentido, por exemplo, uma figura feminina, que aí ele se transforma e passa a se apresentar como uma figura feminina, utilizar um nome masculino. O nome masculino dele de nascença. Você acha que isso implica? Você acha que incomoda isso, Rafael? Você acha que incomoda para essa pessoa? Esse exemplo que deu aí o Washington, por exemplo? Incomoda bastante. Imagina você, uma pessoa transgênero numa fila e vai ser chamada pelo nome. E ela já está totalmente feminina ou masculina e o atendente chama João e levanta uma mulher. Isso traz muito constrangimento para a pessoa, a sociedade que já aponta, vai olhar com mais estranheza aquela cena, mas é uma mulher, mas chamou de João, sabe? Vai ficar mais sem entender ainda. Então isso é bastante complicado. Eu acho que deve sim mudar o nome que ela escolhe para si, como ela quer ser identificada. Ok. Washington, o que é o futuro da diversidade sexual? Qual é
o trabalho ou os trabalhos, o que pode ser feito para melhorar dentro das políticas públicas, em geral? O que você acha que pode ainda melhorar, para melhorar a vida de todo mundo, para a gente acabar com esse preconceito? Trabalhar uma sociedade que seja mais justa, uma sociedade que seja mais igualitária, que reconheça e respeite as pessoas do jeito que elas são. Esse é o nosso principal foco, isso que a gente espera para hoje, para o futuro, para daqui a 10 anos, uma sociedade que seja realmente mais plural, que seja mais inclusiva, que seja mais respeitosa com todas as pessoas, onde que todos nós tenhamos as mesmas condições de igualdade, as mesmas condições de reconhecimento e o mesmo reconhecimento de direitos, que a gente está falando muito aqui toda hora, o tempo todo, reconhecimento de direitos, para que todos nós sejamos vistos e tratados de forma equânime. Forma equânime no seguinte sentido: todos nós tenhamos, de certa forma, o mesmo espaço, a mesma oportunidade, o mesmo respeito, e que todos nós sejamos vistos da mesma forma, sem esses tabus de preconceito e discriminação. Ah, porque ele é gay, porque ela é lésbica, porque ele é transexual, ela é uma pessoa transgênero, uma pessoa travesti, e enfim, que tudo isso seja visto e reconhecido e respeitado de forma natural, como é e como deve ser visto e identificado pelas pessoas. Vocês acham que existe, por parte de algumas pessoas, eu não estou jamais querendo polemizar isso, mas vocês não acham que existe um certo exagero em parte de pessoas homossexuais em querer polemizar? Vou te dar um exemplo, tá? A parada gay é uma festa que é respeitada, como é o carnaval. Mas por que tem que ter uma data especial para a parada gay? Tem que ter essa data? Vocês acham que é necessário isso? Eu, na minha visão, acho que não. Acho que o carnaval é para todos, para toda a sociedade. Eu adoro o carnaval, mas acho que o Brasil pode ter um carnaval no ano só. Ele não precisa ter um carnaval e mais tantas paradas gays, porque tem a de Belo Horizonte, tem a de São Paulo, tem a do Rio, e que aglomera um número grande de pessoas. Fala um pouco disso aí. Tem essa necessidade? Ou isso é uma tremenda bobagem? Para que isso? Por que isso? Não pode ser uma coisa normal e natural para todo mundo? Então, Zé, o que acontece? Tem essa necessidade por ser uma coisa representativa. É o que a gente gosta de frisar bastante. Por exemplo, o carnaval é uma festa tradicional popular que engloba todas as pessoas. É uma festa múltipla, de diversas raças, de diversas culturas e de diversidade sexual, de gênero também, por que não? Okay. Com relação à parada gay, é uma data, hoje a gente até mudou meio que o universo LGBT, né? As associações, as pessoas representativas, as associações mudaram essa nomenclatura para parada LGBT, porque parada gay ficava uma coisa muito direcionada para o público gay. Okay. Hoje a gente sempre tenta usar a sigla LGBT em tudo porque ela é inclusiva, ela é expansiva. Então a gente usa a palavra parada LGBT. A parada LGBT existe justamente para demonstrar que nós existimos, que nós temos representatividade e que nós temos que ter um espaço ali para reafirmar as nossas posições. De certa forma, a parada hoje, ela perdeu um pouco daquele caráter representativo e político que ela sempre teve, que ela tinha desde a fundação. Ela foi instaurada, né? Iniciou-se com um propósito político e social, político no seguinte sentido, de reafirmar representatividade, de lutar por reconhecimento de direitos e de uma sociedade mais justa e mais igualitária, mas hoje, de certa forma, ela se tornou uma festa mais plural e um evento mais festoso mesmo, mais festival. Mas não perdeu o caráter representativo dela, embora seja uma coisa que eu acho que o movimento busca e tem que realmente ter revisões, tem que ter um foco maior, tem que ter um objetivo mais específico, que é sempre o objetivo de alcançar a representatividade, de expor essa representatividade para a sociedade e de buscar reconhecimento de direitos, conhecimentos sociais e de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Ela ainda é válida, ela ainda é necessária para reforçar
todas essas coisas, a representatividade, o reconhecimento de direitos e outras questões a mais. Às vezes isso se perde um pouco dependendo da parada, dependendo da forma que ela é conduzida, mas é um espaço que é democrático, é plural e que hoje em dia também busca, de certa forma, abranger todo mundo ali para não ser só também uma festa, não ser só um ato político, mas ser um ato mais plural, mais aberto mesmo para todo mundo. Ok. O que você acha, Rafael, que ainda pode ser feito para melhorar essa convivência das pessoas, entre as pessoas que são da classe LGBT e as pessoas que não são dessa classe? O que está faltando para virar uma coisa normal e natural, sem preconceito, todo mundo sendo feliz, todo mundo se respeitando? O que falta? Zé Raimundo, uma palavra só define isso, é o respeito. É todo mundo respeitar o espaço de cada um. Se houver respeito, acaba qualquer tipo de preconceito, de conflito, de intolerância. Uma palavra só chamada respeito. Quem é que sofre mais, Washington? Aquele que se assume a sua homossexualidade ou a sua opção sexual, ou o que não assume, que prefere ficar escondido, com medo da sociedade, com medo de retaliação da família, do trabalho? Quem é que sofre mais? Geralmente a pessoa que se assume, ela está mais na linha de frente, né? A pessoa que se assume, que ela está literalmente no popular dizendo, dando a cara a tapa, ela está mais visível e está mais vulnerável aos diversos tipos de agressão, de violência, de preconceito, seja ele direto, seja ele velado. São pessoas que, embora se assumam, embora se mostrem como elas estão mais sujeitas a isso. As pessoas que ainda não se assumiram, aí, dependendo de qual seja o motivo, não estamos aqui para fazer juízo de valor porque a pessoa não se assumiu ou não, elas geralmente estão um pouco resguardadas. Geralmente elas se resguardam geralmente por causa dessas questões, do preconceito, da discriminação, da violência, da intolerância, aí seja dentro de casa, muitas vezes pela pressão familiar, seja por causa da pressão da sociedade ou do ambiente de trabalho e outras tantas questões. Ok, estamos chegando no final desse bate-papo gostoso. Espero que tenha sido informativo para o público de casa que está nos assistindo. Rafael, olhando para aquela câmera, a sua mensagem. O tempo é seu, para quem você quiser ou para o público que você quiser. Então, Zé, dado o que a gente conversou aqui hoje, o que eu deixo de mensagem nessa tarde, agradecendo também ao telespectador que deixou a gente entrar nas suas casas, que tudo que a gente disse aqui é basicamente buscando respeito. Eu acho que se a gente respeitar os limites do outro, os outros respeitarem os nossos limites, a sociedade ela tende somente a ganhar. Então, dado isso tudo, eu só quero agradecer você por nos ter recebido aqui e boa tarde a todos. Muito obrigado, Rafael. Washington, olhando para aquela câmera, suas considerações finais, sua mensagem e o seu abraço para quem você desejar. Então, Zé, mais uma vez eu quero agradecer a você, agradecer a TV Banqueta pelo espaço, pelo convite. Em nome de toda a população LGBT, eu faço esse agradecimento, que esse espaço ele é muito importante para todos nós, dentro do cenário de representatividade, de reconhecimento de direitos, que a gente tanto falou ao longo desse programa. Quero agradecer também ao público de casa, ao público novalimense que está nos acompanhando, seja em casa, pela TV, pela internet, enfim, a todos vocês que se propuseram a adentrar nessa discussão, a nos receber, a ouvir um pouco sobre diversidade sexual, de gênero e ficaram conosco aí ao longo do programa. Eu agradeço a vocês também pela atenção, pelo carinho, pelo respeito e lembrando que em Nova Lima a gente possui assessoria especial de políticas públicas. Dentro dela existe a divisão de diversidade sexual que está aberta a toda a população de Nova Lima, seja ela LGBT ou não. Qualquer pauta, qualquer sugestão, qualquer orientação, encaminhamento, nós estamos lá aptos e preparados para receber a todos vocês também com muito carinho, com muita atenção. Qualquer projeto, qualquer sugestão, crítica, vem trazer para a gente, vem participar, vem somar, porque só assim a gente vai conseguir construir uma sociedade, um ambiente mais justo e mais igualitário para todos nós, principalmente aqui dentro da nossa cidade. Muito obrigado a todos e boa tarde.
Muito obrigado, Washington. Foi um prazer ter você com a gente. Obrigado, Zé. Rafael, felicidades para você. Muito obrigado ao público que nos assistiu. Muito obrigado ao pessoal de apoio aqui da técnica, Eli, Gessé, Alessandro. Um abraço para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser.